Vamos falar a respeito do amor de Deus em família. Semana passada o pastor Miguel deu início e ele falou a respeito do amor de Deus com o pecador. Vamos ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, vamos ler a partir do versículo de número 4. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Irmãos, falar a respeito do amor de Deus em família, eu acho que é o primeiro lugar aonde o amor de Deus ele deveria se manifestar nas nossas vidas. Seria na nossa base, na nossa estrutura, que é na nossa família. E o mais interessante é que eu só consigo amar alguém verdadeiramente se eu estiver na presença de Deus. Porque a partir do momento em que nós conhecemos o amor de Deus, é que nós começamos a entender o verdadeiro sentido do amor. Porque muito é falado a respeito de amor. Muitas vezes não é apenas colocado em prática aquilo que nós falamos, mas falar nós falamos acerca de amor. E como eu falei no sábado, no Rede Casais, o amor ele não vem apenas de palavras. Não adianta você entender o significado da palavra, não adianta você saber uma aplicação onde ela vai se encaixar, se você não colocar em prática esse sentimento. Porque hoje nós entendemos o tamanho do amor de Deus porque Ele deu uma prova para nós. Imagine se Deus não tivesse enviado Jesus para morrer por nós. Sabe o que nós iríamos falar? Conhecendo, eu estou falando me conhecendo como ser humano, eu ia falar assim, mas falar de amor é fácil, por que Ele não provou por mim? Então, para não ter desculpa, o que Deus fez? Ele enviou o seu único filho para morrer por nós, para que nós não tivéssemos nenhum argumento de falar contra Ele. Porque senão eu tenho certeza que nós teríamos argumento, assim como nós arrumamos para tanta coisa. Se está frio eu não vou para a igreja porque está frio, se está calor eu não vou para a igreja porque está calor. Se eu estou de carro eu não vou na igreja porque eu vou sair. Se eu estou sem carro eu não vou para a igreja porque eu estou de a pé. Agora imagine se Deus não tivesse deixado, Miguel, uma prova de amor para nós. Imagine se Ele não tivesse enviado Jesus para que morresse por nós, para nós entendermos a dimensão do amor, para que nós pudéssemos compreender o que verdadeiramente é um amor. E quando nós, irmãos, eu acho que quando você começa a namorar, você acha que você ama. Você casou, você acha que você ama. E aí quando você tem, eu vou dar o meu exemplo por experiência. Quando você tem um filho, você vê que o amor aumenta, pastor, porque o amor é diferente, você ama a criança de uma maneira diferente. E lá, quando Deus cria o homem, cria a mulher, os dois instituem família, e ali seria para começar o verdadeiro amor em família, como nós vamos falar hoje. Mas, infelizmente, dentro de muitos lares, muitas casas, esse amor não é expressado da maneira correta. Mas eu quero dizer para você que, independente de como foi o amor que você teve lá atrás, existe um pai que ele te ama incondicionalmente. Existe um pai a qual ele, independente da circunstância, porque às vezes nós condicionamos o nosso amor com Deus pelos nossos erros. Como assim? Eu vou te explicar. Se eu sou uma pessoa a qual eu busco, eu procuro, eu estou perto de Deus, nós achamos que Deus vai nos amar mais do que uma pessoa a qual não está perto dele.
E não tem essa separação de amor com Deus, irmão. Da mesma maneira que Deus ama nós que estamos aqui dentro, Ele ama pessoas que não estão aqui, que nunca conheceram Ele, porque o valor da cruz, o valor do sangue derramado na cruz, por mim, por você e por uma pessoa que nunca conheceu Ele é o mesmo. E quando nós entendemos esse amor, nós começamos a ter um pouquinho de noção do que deveria, na verdade, acontecer dentro de nossos lares. O primeiro tópico ao qual eu vou falar é a respeito do amor começa com Deus. Já falei bastante a respeito de Deus. Só que se o amor não começar com Deus, não tem como. Você pode falar que você gosta, que você acha legal, mas entender o significado de amor é apenas quando nós conseguimos entender ou aprender a respeito do amor de Deus. Que se nós formos entender, né? Eu falei entender, eu acho que é meio difícil a gente entender. Porque se falasse assim, ó, entrega a vida do Lucas por amor de muitas pessoas, com certeza eu ia falar que não, sendo bem sincero. Agora Deus não se guardou, Ele não se teve de entregar Jesus por nós. É aí que nós entendemos a grandeza do amor. Em 1 João 4,8 ele vai dizer: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós só entendemos o que é amor quando nós conhecemos a Deus. E é nesse momento que nós entendemos se verdadeiramente nós queremos amar a nossa família, amar os nossos filhos, amar a nossa esposa, o nosso marido, amar os nossos pais. Nós temos que entender o amor de Deus. Nós temos que trazer Deus para nossas vidas. Caso contrário, é impossível manifestar esse amor dentro das nossas casas. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é feito com atitudes. O amor de Deus para conosco, ele é feito não apenas na teoria, porque muitas vezes nós somos muito bons em teoria. Somos excelentes em teoria, irmão. Teoria, se eu falar aqui, você vai falar assim: ah, mas lá tem um texto na Bíblia, no Evangelho tal, que vai falar a respeito de amor. Por quê? Porque nós somos excelentes em teoria, mas muitas vezes nós falhamos na prática. Muitas vezes nós estamos muito atentos naquilo que é falado e não estamos tanto atentos naquilo que nós aprendemos para colocar em prática. O segundo é: o amor é construído com atitudes. 1 Coríntios capítulo de número 13, do versículo 4 ao 7, vai dizer assim: o amor é paciente, bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses. Demonstre amor através de ações diárias, como escutar, como dar atenção, seja para o seu filho, seja para a sua esposa, seja para os seus pais. Por quê? Porque se nós queremos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, nós temos que fazer isso primeiro dentro da nossa casa. O que está sendo tratado aqui hoje é o amor em família. E não só dentro do nosso lar, mas como nós, como família de Cristo também. Nós temos que ter esse amor um pelos outros, mesmo que seja difícil, pastor Miguel. Que muitas vezes a gente fala assim: nossa, mas eu tenho que amar o Maurício mesmo? E eu tenho, Léo. Entendeu? É difícil, porque às vezes nós queremos condicionar o amor. Dentro da nossa casa nós amamos incondicionalmente, mas chegamos na igreja, nós queremos escolher as pessoas a qual eu quero amar. Ah, eu vou amar o Emerson porque ele é mais próximo de mim, mas o Marquinho eu não amo tanto porque eu não tenho tanto relacionamento. Mas qual é o tempo que você gasta com ele para ter relacionamento com ele? Às vezes nós queremos amar pessoas, falamos que amamos pessoas, mas não gastamos tempo com essa pessoa. E uma das maiores provas de amor que você pode dar para uma pessoa é você dando a ela aquilo que você tem de mais valioso. E aí você pode falar para mim: o que eu tenho de mais valioso é o limite do meu cartão de crédito. Não, irmãos. O que você tem e eu tenho de mais valioso é o nosso tempo. E maior prova de amor que nós podemos dar tanto para o nosso irmão, quanto para a nossa família, é nós dedicarmos tempo a ele. Porque não adianta nada. Você trabalha
8 horas, mas na verdade não é 8, irmão, porque você sai de casa, volta, vamos colocar com umas 10 horas para você ir e voltar do seu trabalho. Você dorme mais umas 8 horas, são 18, sobra 6 horas. Nessas 6 horas, aí, cada um tem que se virar para arrumar tempo para a sua família, para a igreja, para Deus. E aí cada um, que o tempo para todos é o mesmo. A diferença é que quem administra melhor o tempo consegue fazer mais coisas. E a gente geralmente damos importância para aquilo que nós gostamos de fazer. Eu gosto de jogo de futebol. Eu passo 2 horas na frente da televisão, assistindo um jogo de futebol. Ontem mesmo eu passei assistindo um jogo de futebol. Assisti o jogo do Brasil. Mas eu tenho que ter esse mesmo entusiasmo para mim assistir um jogo, que não é pecado nenhum fazer isso. Eu tenho que ter para quê? Para mim ter condições de auxiliar uma pessoa que precisa, de estar fazendo a vontade de Deus, porque senão fica desproporcional. Nós aprendemos uma coisa e não colocamos ela em prática. Então, demonstre o amor, evite palavras rudes, palavrões dentro da sua casa, irmão. Você é cristão? Você é cristão? Crente não fala palavrão dentro de casa não, irmão. Não fala palavrão. Por mais que, sabe, às vezes ele vem na garganta, sabe o que você faz? Trava ele e volta para dentro. Porque senão, é o testemunho. Ontem nós falamos disso na célula. Testemunho. Se você é cristão, você tem que dar testemunho. Porque a pessoa que você representa aqui na terra, o sarrafo é lá em cima. Crente não... Evite. Ah, mas eu fui criado num lar onde meu pai xingava minha mãe, Miguel, todo dia. E daí? Qual que é o problema? Que o seu pai xingava sua mãe todo dia. A coisa ruim, todo mundo quer aprender. Agora a coisa boa, ninguém quer colocar em prática. Nós somos excelentes em dar desculpa. Somos especialistas em desculpas. Ah, eu faço isso porque a minha infância foi assim, assim, assado. Tá, e o que você está fazendo para mudar? O que você faz hoje para mudar aquilo que você viu lá atrás? Porque nós, muitas vezes, colocamos isso como muleta para viver uma vida de erros. Ah, mas isso é porque lá atrás eu passei. Irmão, lá atrás já passou. Lá atrás já passou. Você tem a oportunidade hoje, o seu presente, de fazer algo para melhorar o seu futuro. É por isso que muitas pessoas estão doentes, dentro da igreja, depressivas. Por quê? Porque traz toda hora o seu passado para o presente. E existem pessoas que estão ansiosas com Cristo na igreja. Por quê? Porque ela quer viver o futuro, mas o hoje é para ela fazer, ela não faz. O amar hoje, o se entregar hoje é para ela fazer, ela não faz. Ela quer amar amanhã, só que o amanhã nem chegou ainda, a gente nem sabe se vai chegar. E é aí que nós erramos muitas vezes, em deixar mudar o que já passou e viver o que não veio ainda. Seja intencional, irmão. Abrace seus filhos, sua esposa. Elogie. Será que quando você abre a Bíblia, você só vê Deus dando pancada? Ou será que você vê a demonstração de amor de Deus por nós? Dentro das nossas casas, nós temos que ter isso também. Elogie sua família. Elogie seu filho. Você é bênção de Deus. Agora, olha que moleque demoniado. Não, não é. É bênção de Deus. Profetiza na vida dele que ele é bênção. Profetiza. Oh, abençoado, é bênção. É isso que nós temos que declarar. Palavra de bênção, Robinho, para a nossa casa. Palavra de bênção para o nosso esposo, para a nossa esposa. Mesmo que você vê a nuvem negra em cima dele e fala, é bênção de Deus. É isso, a gente tem que declarar a bênção sobre a nossa casa, para que isso se torne uma verdade e se torne uma realidade. Agora só palavra de maldição, só palavra de maldição, sabe o que acontece? É maldição, irmão. Infelizmente. Vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Ou você viu alguma vez Jesus falando para você assim, que você era uma treva, que você era um... Não. Sabe o que ele falou? Com um gesto,
Ele demonstrou a maior prova de amor por nós. O terceiro, o amor perdoa e recomeça. Efésios 4:32 ele vai dizer assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos. Dos maiores, uma das maiores cadeias, maiores aprisionamentos que a gente tem é a falta de perdão. E a falta de perdão, o mais interessante é que ela faz mal para a pessoa que não perdoa. Isso que é a única pessoa que é prejudicada é a pessoa que não libera o perdão. Porque na maioria das vezes a outra pessoa nem sabe que você tem alguma coisa contra ela. E ela está lá, a vida que segue. E você está lá, daquele jeito, sabe? A pessoa passa lá do outro lado da rua, você está lá, meu Deus. A pessoa está vivendo a vida dela. Nós somos cristãos, irmãos. Nós não podemos, dentro da nossa casa, e nem na igreja. O irmão, ele pode ter errado com você, errado comigo, isso vai acontecer, porque nós somos seres humanos, mas nós temos que perdoar, assim como Cristo nos perdoou, porque Ele se entregou sem ter feito nada. Se tinha alguém que devia ter raiva da gente, era Cristo. Sabe por quê? Porque Ele foi para uma cruz que Ele não era nem para Ele, por amor de nós. Imagina se Ele tivesse ficado: ah, não vou perdoar vocês, não. Não, a gente estava na onde que nós estaríamos. Mas, pela bondade dEle, pela graça, isso foi e nos alcançou. Recomece quantas vezes for necessário, irmão. Recomece quantas vezes for necessário. E eu não estou falando que, às vezes, uma quebra de um relacionamento vai ser a mesma coisa. Não é isso que eu estou falando, porque eu não seria hipócrita de falar isso aqui. Porque às vezes, a quebra de uma aliança, pastor, às vezes de uma amizade, às vezes de um marido com uma esposa, vai ter algumas consequências, infelizmente. Não adianta nós falarmos aqui que não existe consequência, porque existe. Mas o perdão, ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Independente da circunstância, nós temos que recomeçar quantas vezes for preciso. E quando nós perdoamos, o perdão é nós gerarmos a dívida. Zerar. Se nos errou, irmão, não teve perdão. Se a pessoa errou e você perdoou ela, você vai recomeçar quantas vezes for preciso. Perdão é uma escolha. Perdão não é obrigação, mas comece. Por quê? Porque quem ama, perdoa. Continuando, e o mais importante, nós temos que ensinar o perdão através das nossas atitudes. Nós ensinamos os nossos filhos a perdoar. Nós ensinamos a nosso cônjuge a perdoar. Nós ensinamos os nossos pais a perdoar através disso. E dentro da igreja nós ensinamos pessoas a perdoar pessoas através do exemplo. Amém? Guardar mágoa, irmão, só envenena o coração. É só isso que serve. A mágoa, ela só serve para isso, para deixar a pessoa com coração envenenado, quebrar laços, separar pessoas. Então, se hoje você tem alguma coisa para perdoar alguém, faça isso hoje. Tire esse peso das suas costas hoje. Não sei, manda uma mensagem, fala para a pessoa: eu te perdoo, mesmo que você não tenha feito nada para ela. Às vezes a pessoa está esperando isso, porque o evangelho é isso, irmão, é a gente renunciar. É renunciar, às vezes, à vontade que a gente tem de tacar pedra, e, ao invés disso, a gente ir lá e dar um abraço. Por mais que isso doe em nós, sabe? A gente renunciar a essa vontade. É isso. O amor ensina e protege. Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
Salmo 127, 3 vai falar assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Instrua seus filhos com firmeza e amor, usando a palavra como guia. Eu só consigo instruir os meus filhos com amor se eu tiver a palavra como guia. Mas a palavra ela precisa primeiro fazer efeito em mim, porque senão não tem como eu ensinar alguém, sendo que eu não consigo colocar aquilo em prática na minha vida. Proteja emocionalmente a sua família, criando um ambiente de confiança e respeito. Irmãos, a base de um relacionamento saudável é confiança e respeito. E isso nós ensinamos através das nossas atitudes. Porque para quem é pai aqui e mãe, o seu filho, o meu filho, ele replica muito aquilo que aprende dentro da nossa casa. Então, fica a dica. Aquilo que muitas vezes o nosso filho faz, é aquilo que ele aprende dentro da nossa casa. É aquilo que ele aprende com as pessoas que estão próximas de nós, que influenciam diretamente na maneira dos nossos filhos. Então nós temos que ter um lar de respeito, de confiança, ensinando nos princípios da palavra de Deus, para que literalmente o amor de Deus ele possa se manifestar na nossa família. E dentro da igreja a mesma coisa, irmão. Nós temos que confiar uns nos outros e respeitar uns aos outros. E mesmo que às vezes as nossas ideias sejam contrárias, porque ninguém pensa igual, irmão. Se tivesse aqui 100 pessoas pensando do mesmo jeito, irmão, alguma coisa de errado tinha. Então na maioria das vezes o meu pensamento não vai bater com o seu não vai bater com o do outro, mas eu respeito a sua opinião, mas eu tenho a minha. E se isso vier igual acontece comigo e com o Ney direto isso. Eu tenho a minha opinião, o Ney tem a dele. E ele fala, eu não concordo, e eu falo, também concordo com a sua. Mas nem por isso nós deixamos de ser amigos. Nós nos respeitamos, e às vezes aquilo que ele fala para mim agrega na minha vida, o que eu falo para ele agrega na vida dele. Mesmo discordando com opiniões. Então, é isso que nós temos que entender, que o respeito é a base. O amor em família reflete o amor de Cristo. O amor de família, ele reflete o amor em Cristo. João 13:35 ele vai dizer assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a maior maneira de nós mostrarmos que somos discípulos de Cristo é quando nós amamos uns aos outros. Porque o resumo dos mandamentos vai dizer assim: amar a Deus sobre todas as coisas, certo? E o nosso próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo nem amar a Deus, imagine o próximo. Então se nós queremos que as pessoas notem que nós somos discípulos de Cristo, nós temos que amar uns aos outros. Caso contrário, fica difícil. Torne sua família um testemunho vivo de amor de Deus no mundo. As pessoas têm que olhar para nós e sentir o desejo de querer conhecer Cristo. Porque agora imagina, se a minha família, a minha casa, é um lar totalmente sem a presença de Deus, totalmente atribulado, totalmente um local onde a desunião, a discórdia faz parte. Você acha que a pessoa vai olhar para a minha casa e vai falar assim: eu quero servir a Cristo como Ele serve? Deixa eu do jeito que eu estou, irmão. Por quê? Pessoas, elas olham para nós e elas esperam ver algo diferente daquilo que acontece dentro da casa delas. É isso. Se na casa dela só tem briga, só tem discórdia, ela vai olhar para mim e para a tua família e vai querer ver aquilo que não tem na casa dela. E o que eu estou falando aqui não é a gente viver o evangelho de fachada, não é isso. Não é você enfeitar a sua casa, você montar lá, colocar a melhor janela, a pintura e dentro está tudo destruído. Não é isso que eu estou falando. Às vezes o lado de fora nem é tão chamativo, mas do lado de dentro, onde tem paz, do lado de dentro é onde Cristo realmente habita. E as pessoas têm que olhar para nós e ver isso, sabe? Falar assim: ó, eu preciso disso que você tem. Assim como o Miguel já falou muitas vezes aqui ministrando.
Então é isso que nós temos que transmitir para as outras pessoas, que o mesmo amor que alcançou nós, ele pode alcançar outras vidas, mas primeiro precisa alcançar a gente, senão a gente vai estar falando algo que passa longe daquilo que acontece na nossa vida. Os dois últimos tópicos eu vou falar e eu vou juntar em um só. O amor do Pai é incondicional, e o amor do Pai restaura e reconcilia. Quando nós falamos do amor em família, eu já falei a respeito de Deus, mas talvez você fale assim para mim, mas eu não, dentro da minha casa eu não tenho nada disso. Dentro da minha casa eu não dá para viver desse jeito. Mas eu quero dizer para você que existe uma família que você tem, que o nosso Pai é Cristo, e Ele é, sabe, totalmente amoroso, Ele nos entende, Ele é compreensivo conosco, e o amor dele, irmãos, é inexplicável. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, lá vai contar uma parábola. E dentro dessa parábola tem 3 histórias lá dentro: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E a primeira, ela fala da ovelha que ela se perde fora da casa. A segunda, ela fala da dracma que é perdida dentro da casa. E a terceira, ela vai falar a respeito, um complemento das 2 primeiras histórias. Ela fala do filho que se perdeu do lado de fora, mas ela fala do filho que se perdeu do lado de dentro. E só para vocês entenderem mais ou menos como que é o amor de Deus para conosco. O filho mais novo, ele pede a herança para o pai. Ele fala assim, me dá a minha parte. O pai reparte, sem questionar, sem nada, ele vai lá e reparte. E naquela época a cultura era o quê? O filho mais velho, ele recebia 2/3. Então a herança era dividida em 3, o filho mais velho ficava com 2/3, e o outro filho recebia 1/3. E o interessante é que o filho mais novo, ele pega e sai da casa do pai, e ele vai e gasta tudo. O significado de pródigo é esbanjador, simplificando, ele gastou tudo. É isso que ele era. E às vezes nós esquecemos que o filho que ficou, ele matou o pai tanto quanto aquele que saiu. Por quê?